Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Quero louvar a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos dá, mais um dia. E eu sou grato a Ele. Mais um dia está de pé. E eu gostaria nessa manhã de compartilhar convosco uma porção da palavra de Deus. Palavra essa que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, seu capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1 a seguir, fala acerca de uma mulher adúltera. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A Bíblia, ela relata essa história de perdão, de compaixão e de misericórdia. A Bíblia, ela diz que Jesus, ele tinha ido para o Monte das Oliveiras. Automaticamente nos dá a entender que Jesus, ele passou a noite em oração. E quando ele volta pela manhã, ele é pego com uma cena surpreendente, inusitada, em que vinha uma multidão aonde ele estava parado e ensinando aos seus discípulos. E aquela multidão, eles vinham arrastando aquela mulher. E chegando em frente a Jesus, eles então relata o ato daquela mulher e fala: mestre, esta mulher, ela foi pega
em um ato de adultério. E eles usam os termos da lei mosaica para condenar aquela mulher. E Jesus, ele não olha para a multidão. Ele não olha a face de cada um, mas da forma que ele estava escrevendo alguma coisa na terra. Ele atinge o coração daquelas pessoas e fala: olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus estava mostrando que eles também eram pecadores, que eles também precisavam e dependiam da misericórdia de Deus. E eu quero lhe apresentar representativamente esses dois tipos de pessoas. Jesus de um lado e os acusadores de outro lado. Aqui nós temos a representatividade de duas igrejas. Duas igrejas. De um lado, os acusadores daquela mulher representam, nos dias de hoje, aquela igreja que não tem amor, aquela igreja que não tem compaixão, aquela igreja que não exercita a misericórdia, aquela igreja que só pensa em apedrejar aqueles que erram, que falham na sua trajetória cristã. De outro lado, estava Jesus representando a igreja que exercita a misericórdia, a igreja que ama, a igreja que tem compaixão, a igreja que se preocupa com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão sendo sufocados pelo pecado. A igreja dos tempos atuais, elas têm funcionado mais como um tribunal do que como um pronto-socorro para aqueles que sofrem, para aqueles que são rejeitados pela sociedade, para aqueles que são excluídos pela sociedade. A igreja de Jesus Cristo na terra, ela tem que funcionar como um pronto-socorro para aqueles que estão doentes espiritualmente, daqueles que estão precisando de amparo. Jesus não colocou uma igreja aqui na terra para ser juiz de ninguém. Jesus não colocou uma igreja na terra para ser tribunal, que não cabe a nós julgar a ninguém. Só cabe a aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que tem todo o poder para condenar e também para absolver. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele derramou o teu sangue, foi para perdoar. A Bíblia diz que quando Jesus estava pendurado no madeiro e toda aquela multidão estava em volta
daquela cruz, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele dá um brado e fala: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Jesus estava perdoando os seus acusadores, aqueles que o levaram para o Calvário. E nesta manhã, nesse dia de hoje, talvez você tenha desistido de tudo, porque talvez aonde você está, estão te acusando, estão lhe apontando o dedo. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, levante a tua cabeça agora e não desista da tua caminhada. Não importa o que você fez no passado, não importa aonde você caiu, Jesus Cristo está nesse momento te levantando, está te estendendo as tuas mãos. Aquela mulher estava condenada. No pensamento daquela mulher, ao ser arrastada pela multidão, no seu coração ela já estava pensando assim: acabou tudo, vou morrer, não tem mais jeito. Mas que ela não sabia, talvez ela não imaginava, que na frente ela ia encontrar Jesus, o Salvador, o Perdoador. E Jesus, ele não condenou aquela mulher, ele não lançou em rosto o seu pecado. Pela multidão que a levava, pelas pessoas que arrastava pela rua, a intenção deles era fazer com que Jesus viesse a condenar aquela mulher. Mas Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para absolver o homem do pecado, para nos perdoar, para nos livrar da condenação eterna. E quando ele fala para aquela mulher: mulher, aonde estão os seus acusadores? E que ela fala: ninguém está mais aqui. E eles não têm nenhuma condição de condenar aquela mulher. Haja vista que, se eles cumprissem o apedrejamento, eles estavam cumprindo a lei apenas pela metade. Porque quando aquela mulher, ela foi pega no ato, automaticamente tinha alguém junto com ela. E aonde estava aquela pessoa que foi pega no ato junto com ela? Acredito que talvez estaria no meio daquela multidão, também acusando aquele mesmo que foi pego no ato de adultério, juntamente com aquela mulher, deveria estar no meio da multidão, também ali com uma pedra na mão para apedrejar aquela mulher. Ali estava decretado o fim daquela mulher. Mas Jesus interviu na história dela para mudar a situação dela
E ele mudou a história daquela mulher. Ele impediu que aquela mulher fosse apedrejada por aquelas pessoas. E nesta manhã desse dia de hoje, Jesus está me usando para falar para você. Não está tudo acabado na sua vida. Ainda há uma esperança. Ainda há uma saída. E esta saída chama-se Jesus. Eu quero, nesta oportunidade, convidar a você que está assistindo este vídeo. Procure uma igreja que pregue a palavra do Senhor, que tem compromisso com a palavra do Senhor, que tem compromisso com a tua salvação. Volte para Jesus. Retorne para os braços do Pai. Porque aqueles que te acusavam, que te condenavam, Jesus está te absolvendo agora. Jesus está te perdoando agora. Independente do que você está vivendo. Independente do que você fez. Jesus te absolve. Jesus te perdoa. Jesus te ama. Fica com esta palavra. Receba esta palavra no teu coração. E fica firme na presença do Senhor. Não deixe que as pedradas da vida, que as investidas desse mundo venha te demover da sua trajetória e do seu caminho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.